Abra sua Bíblia, 2 Crônicas. Nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 1 até o capítulo 7. Então nós vamos ficar navegando nestes 7 capítulos. Mas antes eu queria trazer uma reflexão para os meus irmãos amados. O Senhor me encheu de amor por cada um de vocês. É uma alegria muito grande estar junto com vocês, fazer parte dessa família. E nós somos trazidos, levados e trazidos de volta por Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? E o Senhor te conhece como ninguém, porque Ele te formou com as próprias mãos. Se você analisar esse versículo que está lá em Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21, eu vou ler para você. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Deus formou você, me formou com as próprias mãos. Então Ele nos conhece como ninguém mais nos conhece. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que nos dá alegria, o que nos dá tristeza. E o título da nossa mensagem hoje é De Joelhos. De Joelhos. Queridos, ali no 2 Crônicas, se nós olharmos ali, durante o reinado de Salomão, filho de Davi, por volta do ano 970 a.C., após Salomão ter oferecido 1000 holocaustos ao Senhor, o próprio Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Se você ouvisse uma proposta dessa do próprio Deus, o que você faria? Qual seria o seu desejo mais secreto? E que é aquilo que você mais quer que Deus te dê? Quem se lembra qual foi o pedido de Salomão? Ele pediu o quê? Se você ler lá no verso 10, vai estar escrito assim, ó: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Quem pode governar este teu grande povo? Existe uma profecia nessa resposta. O povo é do Senhor, e só o Senhor pode liderar o povo. Então, Salomão, ele já tinha sabedoria. Ele já tinha sabedoria. A Bíblia nos diz que o querer e o realizar vem de Deus. Então, Salomão já era impelido pelo Espírito Santo a ter sabedoria, porque a resposta dele já veio com sabedoria. E Deus disse o que a Salomão? Já que este é o desejo do seu coração, Deus já sabia que Salomão ia pedir isso? Sim ou não? Na verdade, queridos, foi o próprio Deus que colocou dentro de Salomão este desejo, por isso que ele deu esta resposta. E você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Deus deu o que Salomão pediu e ainda acrescentou, porque na verdade, queridos, quando nós vivemos o reino e a justiça, as demais coisas são acrescentadas. Quando nós vivemos, quando nós somos o próprio reino, quando Jesus Cristo declarou: é chegado até vós o reino de Deus, ele estava falando dele. O reino de Deus, ele não habita em um local distante que você precisa se deslocar. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Se nós vivermos este reino que habita dentro de nós, todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a condição, dia após dia, de vivermos o reino. Mas muitas vezes nós negligenciamos, endurecemos o nosso coração. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo falar conosco, não endureça o vosso coração. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração.
E aí nós podemos viver, porque o reino, que é o Espírito Santo, que já habita em nós, já está nos dizendo qual é o caminho. Mas nós muitas vezes não fazemos o que Salomão fez. E Salomão orou exatamente o que o Espírito havia enchido ele de inspiração. E muitas vezes nós sabemos exatamente o que fazer, mas fazemos diferente. E as demais coisas não são acrescentadas. Vidas não são salvas. Pessoas não se rendem. Nós não conseguimos contar as bênçãos, elas deixam de nos seguir. Cheio de sabedoria da parte de Deus, Salomão dá ordens para construir um templo no Monte Moriá, local onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. Olha que coisa extraordinária. A primeira ação, e aqui começa a nossa mensagem. A primeira ação de Salomão foi fazer o quê? Foi fazer o quê? Construir um templo. Ele escolheu um monte, ele escolheu um local que já tinha um significado para sua família, porque Deus tinha aparecido para o seu pai ali. E ali ele edificou, ali ele construiu um templo. E se nós lermos aqui, a Bíblia, ela nos traz com detalhes a construção desse templo. E eu queria que você abrisse agora o seu coração para que esta mensagem ela entre na sua vida, porque é exatamente isso que o Senhor espera de nós quando Ele nos dá sabedoria e entendimento. Que nós edifiquemos para Ele um templo. Amém, queridos? Salomão usou do que havia de melhor para a construção do templo. Quando eu li isso, eu falei, uau, toneladas de ouro. Em um dos registros tem 21 toneladas de ouro no piso. Ele usou o que tinha de melhor. Ele usou bronze, pedras preciosas, ele talhou imagens e fez esculturas, e ele fez o que ele podia fazer de melhor para Deus. Não foi um templo qualquer, foi o templo. Ele não ofereceu para Deus o que sobrava, ele ofereceu o melhor. Quando ele levantou aquele templo, o Senhor Deus se agradou, e a Bíblia diz que o próprio Deus escolheu aquele templo. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos condições, recursos às nossas mãos para edificarmos ao Senhor o melhor templo para a habitação dele. Amém, queridos? Após a construção do templo, Salomão trouxe os utensílios consagrados por seu pai e os colocou no templo. Aqui, o que nós entendemos aqui? Não é a partir de agora, existe uma história. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus geracional, que vem tratando nos pais, vem tratando nos filhos, até 1000 gerações para aqueles que o seguem, para aqueles que o obedecem. E muitas vezes nós negligenciamos a história, aquilo que foi conquistado por nós, o preço que foi pago, apagamos tudo aquilo e não trazemos o de melhor para as nossas vidas. E muitas vezes desonramos os patriarcas, desonramos o anjo da igreja, desonramos aquele líder espiritual que está orando por nós, e não trazemos aquilo que nos foi dado, e não colocamos estes recursos, esses utensílios que são consagrados, não colocamos dentro do templo, e nós temos estes recursos nas nossas mãos. Mas ainda teve mais. Depois de ter colocado os utensílios no templo, Salomão reuniu as autoridades de Israel, os líderes e os chefes, para levarem a arca da aliança do Senhor. Entenda, meu querido, Salomão estava cheio da sabedoria de Deus, amém? Você pode falar assim, mas então é uma competição desleal, né? Salomão estava cheio da sabedoria de Deus. Como é que um homem natural ia entender todos esses passos? Nós hoje temos acesso não só a isso, mas nós temos livre acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos, através de Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo nos capacita, e Jesus Cristo falou que em nome dele faríamos coisas ainda maiores. Então Salomão não tinha nada além do que eu e você temos hoje. Amém, queridos? Nem nós temos a mais do que ele, nem ele tem a mais do que nós, porque Jesus Cristo falou que se nós permanecêssemos nele,
Ele permaneceria em nós, então não nos falta nada. O eu sou habita dentro de você. Você tem dentro de você a essência da vida. Aquele que pode trazer à existência coisas que não existem a partir do nada. Não nos falta absolutamente nada. Então não existe aqui nenhum paralelo e uma comparação equivocada quando nós chegamos e falamos assim: eu posso então oferecer o melhor templo para a habitação do Espírito Santo. Não nos falta absolutamente nada. O que significa, então, nós chamarmos as autoridades? O que significa nós chamarmos os líderes, os chefes? Significa honrarmos os nossos pais, honrarmos os nossos irmãos mais velhos, honrarmos os nossos líderes, o nosso chefe no trabalho, honrarmos as pessoas que estão ao nosso lado, que exercem algum tipo de liderança sobre nós, ou que são os nossos pares. Salomão convidou todo mundo e falou: ainda tragam a arca da aliança do Senhor. Salomão, ele estava convicto de que aquele templo agradaria a Deus. Quantos de nós temos esta convicção de que o templo que hoje nós somos mordomos agrada ao Senhor? De que eu posso convidar qualquer um para andar junto comigo neste templo, que não existe sombra, que não existe nada oculto, mas está tudo à luz da verdade. Salomão tinha esta convicção de que ao abrir as portas do templo para entrar com os utensílios, chamar os líderes, os chefes, para entrar ali com a arca, ele tinha feito o melhor. Não era um templo recalchutado, era o templo. O templo, então, foi definido como magnífico. Quem já entendeu de qual templo que eu estou falando? Quem já entendeu de qual templo que eu estou falando? Você, querido, é visto por Deus como magnífico, como magnífica. Amém? E eles cantaram: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Repete isso comigo. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E ele é bom e o seu amor... E eles cantaram isso de dia, de noite, e glorificaram a Deus, porque estavam cheios da presença do Espírito Santo, porque eles tinham feito um templo magnífico e entregaram ao Deus deles. E eles entregaram o que havia de melhor. E Deus se agradou deles. Deus se agradou de Salomão. E Salomão era cheio de Deus. Agora vamos lá no capítulo 7. Do verso 11 ao verso 22. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu vou tentar fazer de forma bem dinâmica. Todos achamos? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração. Agora eu quero parar aqui. Que oração foi que Salomão fez? Para Deus declarar para ele que tinha ouvido a oração dele. Está lá no capítulo 6. Eu falei que a gente ia dar uma navegada aí. A oração de Salomão foi assim: Senhor, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo, mas agora escolhi Jerusalém, para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra em nome do Senhor, o Deus de Israel. Depois Salomão, verso 12, depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor,
e de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 20 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Se você continuar lendo, eu espero que você continue, você vai ver que no meio dessa oração, Salomão de joelhos, quero que você consiga imaginar a cena, todo o povo, os líderes, tudo montado, pronto, o templo magnífico pronto, e Salomão de joelhos, só ele estava de joelho, com as mãos levantadas aos céus, e ele orou, e ele pediu a Deus, ele orou para que se o povo pecasse, se o povo se desviasse, se o povo desonrasse a Deus, buscando práticas que não agradavam a Deus, e Salomão fez uma oração, e ele orou desta forma, e ele, na oração dele, ele dizia assim, e o povo então orará para este templo, para o Deus deste templo, e o Senhor os perdoará, e o Senhor os perdoará, e o Senhor sarará a sua terra. Vamos voltar lá onde nós paramos. E Deus falou assim, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. E ele pega exatamente a oração de Salomão, eu acho que eu falei Samuel aqui agora. Ele pegou exatamente a oração de Salomão e ele falou o seguinte, se eu fechar o céu para que não chova, isso Salomão tinha feito na oração dele, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, isso Salomão também tinha colocado na oração dele, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Na verdade, Deus, quando ele dá essa declaração em cima da oração que Salomão fez, de joelhos com as mãos para cima, e Deus já testifica para ele, confirma a oração dele, porque Salomão estava cheio da sabedoria de Deus, e Deus afirma e faz uma aliança, que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, e aí Deus complementa, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem quer que o Senhor sare a sua terra? Salomão estava de joelhos quando ele estava orando. Quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, todos ficaram de joelhos. Todos ficaram de joelhos perante Deus. Salomão foi o primeiro a ficar de joelho. Depois todos os outros se ajoelharam para adorar e dar graças ao Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Queridos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de mover os olhos do Senhor para a nossa vida, na nossa direção. Salomão moveu os olhos do Senhor, ele trouxe o coração de Deus, a intenção de Deus, para tudo o que Salomão havia feito. Porque ele poderia o templo não foi construído em um dia. Ele poderia muito bem ter entrado numa via perigosa de vaidade, de orgulho. Ele poderia ter batido no peito e falado assim, eu fiz o melhor templo. Eu coloquei tudo de melhor. Ele poderia ter sido ali vaidoso, ele poderia ter caído numa cilada. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava com sabedoria. E ele foi o primeiro a se ajoelhar. Muitos de nós, muitas vezes quando conquistamos um bem material, nós ficamos orgulhosos. Salomão fez o templo que foi chamado de magnífico, que o próprio Deus disse, eu escolhi esse templo para receber aqui os sacrifícios. E Salomão, a primeira coisa que Salomão fez para orar foi se ajoelhar. Porque quando nós nos ajoelhamos, queridos, nós chegamos exatamente na posição que nós precisamos estar para sermos abençoados. Quando nós nos colocamos com o rosto na terra, diante de Deus, nós nos humilhamos a nós mesmos.
Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade, ela antecede a honra. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem deu esta declaração? Jesus. Nós somos levados na palavra, queridos, a não assumirmos uma posição de arrogância. Nós somos levados na palavra a nunca nos exaltarmos. Nós somos conduzidos na palavra para sermos humildes. Jesus Cristo, quando ele se dispôs, quando ele abriu mão da glória dele, quando ele abriu mão de ser Deus, quando ele veio como um homem, ele veio numa situação em que todos olham e falam, mais humilde do que isso dava para vir? Não tinha nem lugar para nascer. Ele nasceu e foi colocado dentro de uma caixinha que era usada para alimentar os animais. Porque não tinha lugar, estava lotado ali a cidade. Não tinha lugar para ele. Então nós somos ensinados pelo nosso Deus, desde Adão, a rejeitarmos toda a soberba e nos colocarmos em humildade diante de Deus. E essas palavras que elas vinham da lei, que nós lemos até agora, estava na lei, elas vinham para o povo de Deus. E o resto eram os gentios. Agora Jesus vem para o seu povo, mas o seu povo o rejeita. E então essa mensagem chega até nós. De uma forma que nós, que não temos essa história, entenda bem, nós não temos essa bagagem do povo judeu, do povo de Israel. Lá, para vocês terem uma ideia, quando o pai senta à mesa com o filho para comer, eles contam as histórias de como que Deus os tirou do Egito. Eles vivem essas promessas. Eles aplicam à sua vida aqueles princípios, aquela lei. Por isso que quando Paulo ia pregar nas cidades dos gentios, ele tinha que ficar falando coisas óbvias, que para nós não são óbvias. Quando Jesus Cristo era pregado para os judeus que se convertiam, não precisava dizer para eles que não podia adorar a imagem. Não precisava dizer para o povo de Deus o que era errado, porque nada mudou. A questão é, agora nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Emanuel, o Messias que prometeram. Os profetas falaram sobre ele e agora ele está aqui. Então não precisava fazer ali uma introdução, mas quando saíam dali e iam pregar para nós, tinha que vir toda uma instrução, que a Bíblia chama de leitinho. E muitos de nós engasgamos até com o leitinho. Então Jesus, ele faz agora algo extraordinário, porque ele pega aqueles princípios que antigamente só quem conseguia entender, quem tinha dentro de si aquela bagagem, aquela história, e ele consegue aplicar de forma prática, tanto para os judeus quanto para os não judeus. E ele sai com essa. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E Jesus, ele vai ensinando de uma forma prática para multidões que tinha judeus e não judeus. Os curiosos, quem é esse aí? Vamos lá ver se a gente cura aqui a unha encravada, ver se o menino aqui melhora a dor de ouvido, vamos levar lá nele. E era cheio de curiosos. Ele não ia atrás dos gentios, porque ele foi em obediência para o povo de Deus, para o seu povo. Mas existiam os curiosos que andavam atrás dele. Então, queridos, vamos pegar a mensagem a partir de agora e entender que toda esta aplicação de tudo que eu li aqui rapidinho, tudo que eu li rapidinho, falando sobre humildade, é possível para mim e para você. Vamos ler ali aquele templo que Salomão ergueu e vamos fazer um paralelo do templo que Jesus falou que agora é o templo. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Este princípio espiritual,
ele nos deixa numa condição muito boa. Ele nos coloca na melhor condição que nós poderíamos ter, ou na pior. Porque agora Deus, através de Jesus Cristo, ele libera uma lei e ele sintetiza toda aquela lei e ele libera esta lei para que nós possamos entender. Esse agora é para que nós entendamos que se eu me exaltar, o próprio Deus me coloca na minha condição. O que Jesus Cristo está ensinando aqui, que antigamente nós tínhamos ali o bisavô, o avô, o pai, os tios, a comunidade ensinando as crianças no caminho para quando elas ficassem velhas não se desviassem do caminho. Percebem? Então aquela criança ela era educada desde pequenininho, ela ia recebendo aqueles ensinamentos e quando ela era mais velha ela não se desviava daquilo porque ela recebeu aquilo a vida inteira. Jesus Cristo pega tudo isso porque nós não tivemos isso, ele sintetiza nesta frase e ele diz o seguinte: se humilhe em obediência e o meu Pai vai exaltar vocês. Se humilhem em obediência que o meu Pai vai exaltar vocês. Nós somos arrogantes de natureza. Porque se alguém vira para você e fala assim, se humilha, você já vira, por quê? Por que eu tenho que me humilhar? Me dá uma explicação, me convence no meu racional, me convence o meu intelectual, que aí eu me humilho. Queridos, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem. Então, não vai descer anjo nenhum do céu para explicar para nós e tentar nos convencer pela razão que nós temos que nos humilhar. É pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O título da nossa mensagem é De Joelhos. A gente podia até colocar um título e subtítulo. E com a cara no pó. Porque quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exalta. Amém? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Você sabe o seu chamado. Você sabe, está no seu íntimo. Você consegue olhar para você de uma forma equilibrada, olhar para a vida do seu irmão e falar assim, eu posso ajudar esse, eu posso ajudar aquele, eu posso ajudar aquele. Aquele ali eu não sei se eu posso ajudar. Ele já está andando na fé há muito mais tempo do que eu, mas eu posso me aproximar dele para ele me ajudar. Então você consegue olhar para a sua vida de forma equilibrada e entender, no corpo de Cristo, aonde que eu me encaixo. Percebe a diferença? Os discípulos ainda não tratados, ainda não convertidos, chegaram para Jesus e falaram assim, ó, minha mãe está aí, a gente queria bater um papo contigo. Aí veio a mãe dos dois lá e falou assim, ó, quando o senhor estiver aí no governo, queria que os meus filhos sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda. Nós queremos o reconhecimento público, nós queremos o poder, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser ovacionados, idolatrados, nós queremos fazer parte, queremos ser convidados. E por que eu estou falando isso com tanta convicção? Porque eu estou falando de mim, e a Bíblia diz que nós somos pó do mesmo chão. Ou como gostam de dizer as mulheres, somos farinha do mesmo saco. A nossa arrogância, aquilo que nós temos que lutar contra, a nossa vaidade, a nossa soberba, e a gente resume tudo isso numa palavrinha de 3 letras, chamada ego, que significa a mesma coisa de carne, é exatamente o que me afasta de uma plena comunhão com Deus. Mas mesmo sem entender, se você em obediência se humilhar, todas as coisas serão acrescentadas. E você vai conseguir dominar, e você vai conseguir se sobrepor ao desejo da carne, à lascívia, à imoralidade, à mentira. Tem uma explicação que eu acho muito legal. Um cidadão tem 2 cachorros. Um, ele alimenta com carne, com coisas que deixam ele forte ali, dá vitamina, faz tudo certinho com ele, faz com que ele corra, tenha atividade física. O outro cachorro
irmãozinho da mesma raça, nasceu no mesmo dia, toma um leitinho de vez em quando. E um belo dia esses dois cachorros vão ter que se enfrentar. Quem vai ganhar? E nessa analogia, para nos explicar, é isso que nós fazemos com o nosso ego. Alimentamos, deixamos ele forte, o nosso espírito. A gente vem uma vez na semana, recebe uma coisinha qualquer e queremos ser fortes no espírito. Olha como é difícil. Ouvindo a pregação de um pastor, ele falou assim, é desleal você passar a semana toda contaminado no mundo e tentar ir na casa de Deus para aprender de Deus uma vez. É uma competição desleal com você mesmo. Mas quando nós olhamos para a nossa vida de forma equilibrada, entendemos nosso papel no corpo de Cristo e sendo Jesus o nosso cabeça, nós temos condições de, em obediência, sujeitar o nosso ego, a nossa carne, e levá-lo à ruína quando nós nos prostramos, e dentro da sua cabeça, na sua mente, aquela batalha falando, para que isso? Vai dormir. E você fala assim, eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. Uma criança, se você chega para ela e fala assim, vai fazer isso, ela não fica ali com um interrogatório, um checklist, tentando entender, dependendo da idade da criança, né? Tem algumas criancinhas maiores que já estão ali na carne de Adão. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Mas vamos pegar uma criancinha que está numa idade ainda que não questiona. Você chega para uma criancinha que não questiona, você fala assim, abre a porta, ela vai lá e abre. Uma criancinha maior, ela fala, não, mas ninguém tocou a campainha. Nós somos essa criancinha que questiona. E Deus fala, se humilha que eu vou te exaltar. Como assim, Senhor? Me explica melhor isso daí. Senta aqui, vamos conversar. Que história é essa? Como que isso funciona, Senhor? Não faz o menor sentido isso. Por que dar é melhor do que receber? Isso não, eu prefiro ganhar do que ficar dando as coisas. Como que pode? E eu devolvo para o Senhor 10% de dízimo em obediência, o Senhor vai me prosperar? Como assim? Que matemática é essa que o Senhor está fazendo? É esse menino rebelde questionando o seu pai. Nós começamos essa mensagem dizendo que nós somos vasos na mão do oleiro. E o Senhor nos conhece como ninguém. Ele sabe exatamente o que tu precisa ouvir. E se você obedecer naquela medida, se você for fiel naquele pouquinho, Ele vai te confiar um pouquinho mais. E você é fiel de novo, mas naquele pouquinho Ele te confia um pouco mais. E daqui a pouco você passa a andar em espírito. Ouça bem isso. Você passa a andar em espírito e você passa a discernir todas as coisas. Mas por ninguém é discernido. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Mas nós não queremos o esforço, a gente só quer o resultado. Essa semana minha prima mandou uma mensagem para mim falando assim, ora por mim. Falei, oro. Lá na igreja tem um grupo de mulheres às quintas-feiras, vamos lá. Não, só ora por mim. Só que é o benefício. Eu vou orar. Para que ela se converta. Está orando por paz. A paz do meu Jesus é diferente da paz do mundo. E Jesus, ele veio trazer, foi a espada. E tem paz nisso. Que contradição. Só obedece, querido. Se o Espírito Santo ainda não te revelou determinadas coisas, continua como uma criança não rebelde. Se o Senhor ainda está te dando leitinho, se alimenta daquilo, Ele sabe a hora certa de aumentar a dose, Ele sabe a hora certa do alimento sólido. O Senhor sabe a hora certa. Porque se Deus nos der antes da hora, a Bíblia diz que nós cairemos como Satanás caiu. O neófito. Se o neófito for colocado numa posição diferente daquela, fora do equilíbrio, ele cai em arrogância. O que aconteceu com Satanás? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando eu ouço essa palavra dóceis, eu só me lembro do trânsito. O lugar para tirar a nossa paz é esse tal de trânsito. Parece que aquele cara saiu de casa para me incomodar. E quando eu passo ele, tem mais dois que faz igualzinho. Sejam dóceis. Eu li na Bíblia, e vou contar para vocês, que quando você estiver diante de um ancião, trate-o como a seu pai. E um dia eu vi um rapaz no trânsito xingando o Senhor todinho porque deu uma fechada nele. E eu fiquei imaginando, se esse fosse meu pai, se esse fosse o pai dele, será que ele seria tão intolerante assim? Que benefício tem eu amar vocês, queridos?
Vocês me amam, vocês cuidam de mim. Se eu precisar de qualquer coisa, eu posso contar com vocês. Que benefício tem eu amar minha esposa, os meus filhos? Que diferença faz? Até um homem mau ama os seus filhos. Agora, quando nós somos chamados por Jesus Cristo a amarmos o pecador que está na prática do pecado mais horrível, aí tu tem que ser muito crente. Aí tu tem que ter muita fé. Tu tem que ser muito obediente. Para se lançar no chão e pedir para Deus abençoar as finanças daquele que roubou você. Quem já orou dessa forma aqui? Só vi 3 mãozinhas para cima. Quando Deus te leva assim e fala assim, ora para que esta mulher, este homem, seja abençoado em todas as áreas da vida dele. Aí eu fui e orei. Senhor, abençoe em todas as áreas da vida dele. O Senhor falou, agora ore por ele, como se você estivesse orando por você, me pedindo item por item. Senhor, abençoa a manhã dele, o café da manhã dele. Abençoa a saída dele, livra ele de acidentes, assalto, sequestro, roubo, morte, furto, adultério, engano, mentira. Abençoa todos os negócios que ele fizer. Tudo que ele botar a mão que prospere. Senhor, livra ele do mal. Converte ele também, Jesus. Tinha que ter, né? Uma alfinetada. Mas quando nós somos levados pelo Espírito Santo, aí não é o meu ego. Aí eu tenho que me render e de joelhos entrar diante dos santos, porque foi pago um preço para isso, e reconhecer que só o Senhor é Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam e o reconhecem como o Senhor das suas vidas. E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E antes da fundação do mundo, você foi escolhido para ser como Jesus Cristo é. Tu é um predestinado. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito todos os dias no seu livro, todos os dias da sua vida já estão marcados. O Senhor já sabia, o Senhor já sabe, o Senhor, Ele tem o domínio de todas as coisas, e nós somos levados a ser como Jesus Cristo é. Quando Pedro arrancou aquela espada e arrancou a orelha de Malco, Jesus falou assim, não faz isso. Pela espada você vai ser morto se você matar com a espada. Eu tenho todo o poder e eu não estou me defendendo. O Senhor nos diz, sejam dóceis. Ele levou um soco no rosto. Ele virou para quem bateu nele e falou assim, se eu falei alguma coisa errada, me diz aonde foi que eu errei. Mas se eu não falei nada de errado, por que você me bateu? Quando ele estava ali diante do sumo sacerdote, eu te conjuro pelo Deus vivo que você me diga. E Jesus Cristo, Ele sendo Deus, Ele foi amoroso na sua resposta. Muitas vezes nós seremos colocados diante de homens e mulheres ímpios, arrogantes, blasfemos, e eles nos colocarão numa situação, e aí eu quero te deixar em paz. O Espírito Santo de Deus vai encher os seus lábios daquilo que você precisa dizer. Mas não use como uma metralhadora. Não faça como eu já fiz várias vezes. O Senhor te dá exatamente o que você precisa dizer para que aquela vida seja salva e você usa tudo aquilo contra aquela vida para que ela nunca mais mexa com você. Percebe a diferença? Nós saímos do mundo do império das trevas, trouxemos todos os carrapichos com a gente, e agora nós temos acesso à verdade, mas usamos com o mesmo princípio que nós usávamos as armas no mundo. E agora nós batemos com a palavra. Enquanto que a palavra está me dizendo, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes e suportem uns aos outros com amor. Está difícil, querido? Dobre os joelhos. Está difícil? Se humilha diante de Deus. Jesus, para nos ensinar, nos tratando como aqueles bebezinhos, Ele falou assim, o lugar de vocês orarem é dentro do quarto. Entra lá, tranca a porta, ora ao Pai em secreto, que o Pai em secreto dos céus vai ouvir a sua oração. Mais fácil de entender do que isso não tinha. Porque se você fosse andar com os judeus da época, eles iam para as ruas, para as praças e faziam orações eloquentes que você tinha quase que fazer uma faculdade para conseguir orar junto com eles. Jesus quebrou isso e falou o quê? Fala o que você quiser, mas fala. E ninguém precisa saber. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus por desobediência. Nós tivemos um pastor, um homem maravilhoso. Ele dizia que a
abecedário do crente era obedecer. Se nós conseguirmos andar em obediência, oh, queridos, como será mais fácil a nossa vida. Mas o primeiro inimigo da obediência é o tal do intelecto. A razão, o raciocínio, a capacidade, a inteligência. Homens inteligentes são difíceis. Eles querem ser convencidos por argumentos. Jesus Cristo não se dobrou a nenhum deles. Jesus Cristo era um nível tão elevado, que tentavam fazer pegadinha com ele, ele pediu uma moeda. Tem uma moeda aí? Tem. Quem é que está na moeda? César. Então dá para ele, é dele. Ixi, vamos pensar em outra. Voltaram. Ei, no nome de quem que o Senhor faz esses milagres todos? Sim, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu digo em nome de quem, com qual poder que eu faço tudo isso. O batismo de João Batista. Quem era João Batista? E aí eles ficaram, se a gente disser que não é ninguém, o povo mata a gente. Se a gente disser que João Batista é um profeta que está falando dele, aí nós vamos arrumar um problema para nós. Então foi o seguinte, depois a gente volta e embora. Então Jesus nunca se dobrou a intelectual nenhum. E ele não vai se dobrar a você, querido. Se você abrir com argumentos, você só se afasta da verdade. Porque isso é uma cadeia. O que nos impede de nos ajoelharmos é o nosso ego, que está alimentado como aquele cachorro que come todo dia, toda hora, e está forte, e ele te vence toda hora. Que o Senhor coloca dentro do seu coração aquela inspiração de orar, você é derrotado pelo cachorro enorme, que tem uma correntinha assim, chamado de ego. E tem na casinha dele escrito superego. E você, quando está em apuros, você chama o superego para detonar aquela pessoa que está tentando te humilhar. Mais claro do que isso? Amém? Vocês vão ficar chateados comigo não, né? Se está doendo, é o Senhor que está falando. Se está mexendo aí dentro, se o seu ego está mandando você levantar e ir embora, já começa a derrotar ele daí mesmo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Agora é que vem. Esse Tiago não era brincadeira não. Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Você é sábio? Seja humilde. O temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, a palavra dura, ela suscita a ira. E a palavra branda? Você quer ver se você é sábio? Você quer ver se o seu ego já está mais enfraquecido do que deveria? É alguém te provocar e você ter palavra branda e desviar o furor daquela pessoa com sabedoria e humildade. E a boca só fala do que está cheio o coração. Se nós tivermos que guardar qualquer coisa, guarde o coração. Porque do coração procede a vida e a morte. Se os seus lábios estão denunciando para você, abre lá em Romanos 12, 2, por favor. Quem abrir primeiro pode ler, por favor. Uma voz forte. Romanos 12, 2. Hoje não tem colinha na televisão. Fala, Said. Queridos, o nosso... Obrigado, Said. O nosso cérebro, a nossa mente, a nossa consciência, ela está sendo preparada para colaborar com o nosso espírito. O primeiro passo desta preparação chama-se não se conforme. Não se conforme. Com o quê? Com este século. Mas se mova na direção do Senhor. Porque se nós renovarmos a nossa mente, nós teremos condições de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim nós daremos lugar à sabedoria. Porque se a nossa mente cauterizada, conformada com este século, continuar ativa e alimentada, dando espaço para o nosso ego, o nosso espírito vai ser só um barulhinho lá dentro do nosso coração. Um barulhinho que um sono cala ele. Mas se você inicia o processo de não se conformar com este mundo, com este século, mas buscar
sabedoria e entendimento na palavra, buscar ter comunhão e intimidade com Deus, a sua mente vai começar a colaborar com o seu espírito. E você, ao invés de ser 2 contra 1, 2 do mal contra 1 do bem, que aí é o ego e a sua mente não transformada, se aliando com o seu ego, cheios de argumento, botando em xeque tudo que Deus fala para você, aí serão agora 2. A sua mente agora pode colaborar com o seu espírito. E aí você vai receber de Deus um presente que vira e fala assim: nós já estamos mortos com Cristo. Nosso ego já está crucificado. Então estou livre? Sim. Só que o ego é tão mentiroso que ele faz você acreditar que tu ainda é escravo dele. E ele é convincente. Vou te dar um exemplo prático. Não consigo ficar sem entrar neste site. Não consigo ficar sem comprar um sapato. Não consigo ficar sem atacar a geladeira de madrugada. Não consigo ficar sem contar essa mentira. Não consigo vender um carro sem dar uma exagerada na qualidade. Não consigo ficar sem trocar de celular. Não consigo. Isso é mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está vindo assim, para você. Você não é mais escravo do seu ego. Você não é mais escravo do pecado. Mas você pode continuar agindo como se fosse. E você conforma a sua mente àquela mentira e deixa de desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu inicio o processo? Eu não quero mais, então, ser escravo do pecado. Na verdade, eu já não sou mais, então eu não quero agir como se fosse. De joelhos. De joelhos. De joelhos. Ao entrar na presença de Deus, porque Ele é. Ele sabe tudo que você vai dizer. Ainda nem pensou, Ele já sabe. Então, de joelhos. Se humilhe diante do seu Deus. Se coloque na condição de ser exaltado e não se exalte. Se humilhe a você mesmo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6. Se humilha, querido. Se humilha. Se humilha para Deus, não para homens. Deus não é o último recurso. Ele é o primeiro. Hoje o nosso ego foi desmascarado em algumas das suas características. Este corpo que o Senhor te deu é o templo que nós começamos a falar, que Salomão levantou. Mas este corpo que hoje é reconhecido como um templo, ele não foi feito por mãos humanas. Jesus Cristo nos regenerou, nos tirou do império das trevas. Éramos inimigos de Deus e agora somos chamados filhos de Deus. Porque todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor, é dado a ele o direito de ser feito como filho de Deus. Então hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós carregamos este corpo como mordomos, porque este corpo é o templo de Deus. Este corpo é o que foi feito com o que há de melhor, o melhor material que existe, que é o próprio sangue do Filho de Deus. É o que foi usado, a matéria-prima que foi usado para fazer o templo que hoje habita o Espírito Santo de Deus. É o sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Então o que está dentro de nós agora, todos os enfeites, todos os recursos, o que há de mais precioso no universo, em todas as galáxias, é o sangue do unigênito Filho de Deus, que é a matéria-prima que foi usada para fazer cada um de nós como templo e habitação do Espírito Santo, do próprio Deus Altíssimo, e Ele nos chama de magníficos, porque foi o trabalho do Filho dele. Nós somos o templo. E o Senhor está nos dizendo, a posição que esse templo tem que estar para que eu habite nele é de joelhos. Você não tem o direito de exaltar este templo. Você humilha esse templo, você o coloca de joelhos. E o próprio Deus, ao habitar neste templo, Ele vai exaltar este templo. Amém? Jesus. Vamos ficar de pé. Quantas vezes nós somos acordados pelo Espírito Santo? Quantas vezes o Senhor
falou conosco de forma pessoal e o amor dele nos inundou. Quantas vezes nós ouvimos a palavra da verdade e essa palavra encontrou dentro de nós terra fértil. Meu querido, na ousadia do Espírito Santo de Deus, eu te digo, milhares de vezes. Porque Deus fala o tempo inteiro. Os seus olhos. Põe a mão assim no seu coração, ó. E ora assim comigo, ó. Este lugar, tu és real.